Exatamente. Boa noite, Carla. Boa noite, Bárbara. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar de como elevar a sua vibração para entrar na sintonia dos seus sonhos. Exatamente. E acho que vamos começar então, né, Mel? Isso. A gente vai falar da importância de manter a vibração elevada, porque tudo aquilo que a gente quer manifestar está numa alta vibração, né? É um nível sutil, é um nível elevado. Como que a gente se sente merecedor de receber aquilo que a gente deseja? Com a gratidão. A gratidão é o nível mais elevado antes da iluminação, no nível da escala em Hertz, que foi medida e estudada pelo professor David Hawkins, que é conhecida como escala Hawkins. Ele enumerou diversas emoções humanas e mediu em Hertz essas emoções, mostrando que os nossos pensamentos e as nossas emoções podem ser medidos em Hertz, emitem uma vibração em Hertz. Então, quando nós nos sentimos cansados, sem energia, tristes, desanimados, ou até mesmo com raiva da nossa situação ou de alguém, magoados, isso significa o quê? Que a gente está numa baixa vibração. As nossas emoções são o termômetro mais sensível para medir a nossa vibração. Então, se a gente está levando uma vida difícil, com dificuldades, significa que a nossa vibração de base está baixa, né? Através dos nossos sentimentos, a gente sabe se a vida está difícil, é porque a gente está manifestando essa vida de alguma forma, porque através da lei da vibração, que é uma lei universal, a gente sabe que a gente atrai aquilo que a gente vibra por ressonância, harmonicamente, né? Então, energias de mesma vibração são semelhantes e se atraem. Então, se a nossa vida está difícil, é sinal que a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções também está pesado, também está difícil. E isso se manifesta na nossa vida. Quando a gente se sente grata e merecedora, que é uma vibração elevadíssima, é uma vibração de 800 Hz, ela só é mais baixa do que o nível de iluminação, que é 1000 Hz, né? A escala ela vai de 20 Hz, que é a vergonha, que é a sensação mais baixa, né? Que nós temos a vibração mais baixa de sentimentos, até a iluminação, que é 1000 Hz. Então, tem uma distância muito grande, né? E uma gama enorme de emoções entre um polo e outro, né? Então, como que a gente sai da baixa vibração, né? Daquela dificuldade, né? Que a gente tem que fazer aquele esforço para manter minimamente o nível de sobrevivência e manifestar aquela vida dos sonhos, né? Que a gente tanto deseja, que a gente idealiza. A gente tem que manter a nossa vibração elevada. A gente vai falar. Você quer falar alguma coisa, Paty? Pode continuar, depois eu complemento. Tá ótimo. Então, como que a gente faz isso, né? A gente pode, naturalmente, através de música, através da alegria, dar risada, assistir programas bons, ter contato com a natureza, meditar, a gente consegue elevar a nossa Oração também, né? Se conectar oração, com Deus, né? a conexão espiritual, independentemente da crença, da religião que você professa, né? São práticas excelentes para você se conectar com o seu eu superior, com a sua espiritualidade e desenvolver níveis de consciência mais elevados, né? Agora, se a sua emoção de base tem uma vibração mais baixa, é difícil você conseguir sustentar por muito tempo essas emoções mais elevadas, porque elas não têm ressonância, né? Porque se você está nessa emoção aqui baixa, mas você precisa alcançar esse nível aqui em cima, como que você vai
equalizar isso, né? Como que você vai elevar essa vibração e manter esse nível vibracional? Então, a gente vai falar sobre a radiestesia, como que a limpeza energética através da radiestesia pode te ajudar nesse sentido. Porque através do alinhamento dos chakras e também do alinhamento energético do seu campo vibracional, você consegue elevar o seu nível energético. E depois você, claro que precisa fazer uma manutenção através da meditação, do contato com a natureza, caderno da gratidão, mas a radiestesia ela consegue rapidamente elevar o seu nível vibracional para deixar você em contato com padrões energéticos mais elevados. Porque sozinho é mais difícil, precisa de um esforço. O Dr. Hawkins, ele no livro dele, em que ele explica essa escala das emoções e coloca como diferentes medidas em hertz, cada uma dessas emoções, ele explica que até o nível de vibração de 200 hertz, que é a coragem, exige muito esforço para que você consiga fazer minimamente as suas coisas. Então, se você vibra no medo, na raiva, na apatia, naturalmente, né? Se a qualidade dos seus pensamentos e emoções está vibracionalmente nesse nível energético, é difícil você dar esse salto sozinho, porque exige muito esforço, um gasto muito grande de energia. E o que a radiestesia faz? Ela dá aquele empurrão, ela dá aquela força, aquele impulso para você elevar a sua energia em pouco tempo. Em pouco tempo você eleva o seu nível vibracional e aí você só precisa fazer a manutenção, né? Você quer complementar, Patrícia? Quero, né? A Mel tá falando aqui da vibração. Acho que bastante gente já ouviu que tudo é vibração, tudo é energia, né? Então, o que acontece? Quando muitas vezes a gente não percebe que a gente está nesse lugar, então quais são os sintomas, né? De quem está com essa baixa energia, de quem está com esse campo desprotegido, né? Cansaço excessivo, sente que tá indo as coisas, de repente tudo empaca de novo, sente que não tem vontade de fazer as coisas, não quer, só quer ficar deitado, só quer ficar dormindo, só quer ficar na caverna, como a gente costuma falar, fechado na caverna ali, curtindo a fossa, né, digamos assim. Também sente que tá drenado, sabe quando você sente que tá sem energia, que tá esgotando a energia? Esse é um dos sintomas também. Outro sintoma é os projetos não darem certo, né? Então, o que é bem comum é a gente entra num ciclo, né? A gente tem um pensamento, por exemplo, né? Acontece uma coisa ruim, né? E a gente fica ali preso nessa coisa ruim, né? Então, a gente pode estar num nível elevado, acontece uma coisa ruim, normal, porque ninguém tem uma vida reta, estável, né? Acontece e isso é normal, só que a gente tem que saber voltar a energia. E o que acontece? A gente não consegue voltar a energia muitas vezes, porque a gente fica preso na vítima. Porque foi acontecer comigo, só comigo as coisas não dão certo, só meus projetos não dão certo. E aí a gente começa a ficar ali naquele limbo. E aí o que acontece? Aí um eletrodoméstico na sua casa queima. Aí o carro quebra. Aí o pneu fura. Aí você briga. Você fica mal-humorado e começa a brigar com todo mundo. E aí você vai confirmando essa energia negativa de que nada dá certo pra mim. Então você começa a entrar num ciclo ruim.
Um ciclo de que para mim as coisas não dão certo, eu não sou merecedora, eu faço sacrifícios e não dá certo, né? Tudo isso também entra um pouco nas crenças limitantes que a gente tem, que a sociedade tem e que perpetua, né? Que a gente precisa sofrer para crescer, né? E aí a gente fica vibrando nisso e não consegue sair. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente nem sabe que a gente está nessa vibração baixa, né? Primeira coisa, a gente não tem essa consciência de que, eu estou aqui porque eu comecei a pensar coisas ruins. Porque muitas pessoas já são pessimistas de natureza. Então, para eles, viver nessa vibração é o normal, né? Então, assim, tanto faz. Eu sempre vivi assim, né? Então, primeira coisa, a pessoa não tem consciência. E depois, como ela está nessa onda negativa, ela não tem a vontade necessária para mudar. Porque ela pode até tentar mudar. Aí uma coisinha pequena, minúscula, sai fora do que ela programou. O que acontece? Ela desanima e entra no ciclo, nesse limbo de novo. E fica ali, né? Então, assim, é possível sair sozinha? É possível. Quando a gente tem consciência e a gente tem muita vontade, né? É possível, com certeza. Mas o que a gente vai trazer aqui, na verdade, é uma facilidade, né? O que a gente está trazendo aqui de projeto é essa facilidade para sair dessa energia de uma forma facilitada. Porque a gente não precisa ficar nesse limbo, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo para mim, as coisas estão tudo quebrando, porque aí a gente entra no desespero também, né? Porque nada começa a dar certo, a gente fica naquele desespero de, nada dá certo para mim. Nossa, a gente vai perdendo a confiança na gente, né? Na espiritualidade, e a gente vai se perdendo mesmo, né? Então, o que a gente traz aqui para vocês, na verdade, é a blindagem energética. O que vai fazer a blindagem energética, né? A gente vai limpar as tensões e as vibrações negativas da sua energia e dos seus chakras, vai organizar isso. Então, da mesma forma que fez a limpeza da casa, a gente vai fazer essa limpeza da energia, essa varredura, né? Limpar o que não é necessário, tirar tudo aquilo que está sendo prejudicial para sua energia. Depois, a gente vai alinhar e fechar o seu campo, né? Essa proteção, o seu campo magnético, a gente vai fechar, porque às vezes, né? Pensamentos negativos, a gente gera gancho, ataques psíquicos, né? Que a gente também só recebe, só pega o mal olhado quando a gente está nessa energia negativa. Se a gente não tá, a gente não pega. E a blindagem energética vai fazer, de certa forma, essa blindagem mesmo, essa proteção do seu campo. Por fim, a gente vai dar para vocês. Tudo isso que eu estou falando vai acontecer de forma individual, não é coletivo. Vai ser feito para cada pessoa esse processo de limpar a energia, de organizar, de fechar o campo. E além disso, a gente vai dar também formas, né? Podemos dizer rituais simples, como alimentos, plantas, cheiros exclusivos para vocês continuarem mantendo essa vibração elevada. Então, isso é individual, para cada um é de uma forma, tá? Além disso, também vai ter uma forma de identificar quando a sua energia se misturou com outra, quando você está numa energia negativa, quando você está mais pessimista. A gente vai trazer formas de identificar isso, né? E aí, a partir dessas formas, desses alimentos, cheiros, plantas, você conseguir voltar a sua energia. Porque você vai saber identificar logo no começo. Então, você não vai entrar no ciclo. Você percebeu que você entrou. Você já vai fazer o ritual, né? Um alimento que melhor lhe agrade. Aí vai ter várias opções para você escolher, não é uma. São 5, 6 opções para você fazer, para você
continuar e você não entrar nesse ciclo. Então, a blindagem energética, ela vai limpar e vai te preparar para você identificar e continuar nessa vibração elevada, né? E isso a gente pensou muito em fazer no final do ano, no começo do ano, mas aí a gente decidiu no começo do ano porque as pessoas querem começar o ano diferente, né? A gente tem uma nova oportunidade, né, de fazer um ano diferente. E muitas vezes a gente só percebe isso de fato quando acaba o ano, né? Porque no final a gente já tá cansado, já tá mais, né, arrastado. E aí, trazendo isso para o começo do ano, a gente sabe que é possível organizar a sua energia para que você consiga fluir 2025, para que você consiga criar metas, criar sonhos e concretizar tudo isso na sua vida, né? Quer complementar alguma coisa, Mel? Sim, porque nessa fase que a gente está do ano, a gente tem vontade de materializar muita coisa, né? A gente está Fazer naquele lista ânimo. de desejo, né? Exatamente, aquela lista de manifestações, os nossos sonhos. Então a gente tem um ano todo pela frente e tem aquela vontade, né, de fazer acontecer. Só que como você estava falando, né, se a pessoa está numa vibração baixa, ela não tem energia para fazer isso. E por mais que ela fale, eu vou pensar positivo, vou me conectar de uma forma positiva, o que acontece? Como a sua vibração tá num estado, você está num estado vibracional baixo, os seus pensamentos, eles estão concentrados na sobrevivência do ego. Então não sobra energia para perceber as sutilezas das energias mais elevadas. Então, por exemplo, pode ter uma oportunidade aqui do seu lado acontecendo agora para você, mas você não consegue perceber, porque você está muito preocupado em resolver os seus próprios problemas, em administrar a sua própria energia. Então você está tão concentrado, o teu pensamento está tão focado naquele seu problema, naquela sua falta, ou naquela raiva que você está sentindo que você não consegue perceber. Você não está aberto. É isso que a gente diz, né? De estar aberto para receber o que o universo tem para oferecer. Então, se a sua vibração está baixa, né? Você está com aquele mal-estar, com aquela sensação de cansaço. Não é que te falta motivação, não é que você é uma pessoa preguiçosa ou procrastinadora, né? As pessoas falam, eu sou procrastinadora. Não, tá te faltando energia. Tá faltando energia. E o que A energia está direcionada para o lugar errado, né? E aí, exatamente. E se você tem alguns chakras bloqueados, a tua energia vital não está fluindo. Então, como que você vai ter ânimo? Como que você vai ter essa garra de fazer acontecer se você não está com a sua energia fluindo corretamente? Então, não tem como, né? Então, às vezes a gente até baixa a nossa autoestima, né? Dizendo, eu tenho preguiça, ou então eu sou uma procrastinadora. Não, por que você é uma procrastinadora? Porque está te faltando energia, está te faltando clareza mental para saber aonde você quer ir. Porque se você sabe aonde você quer ir e você tem a clareza mental de onde você está, você consegue desenhar o seu passo a passo. Como eu vou chegar onde eu quero cumprir chegar? metas, né? Fazer com que os Exatamente. sonhos se concretizem, né? Porque não é mágica, né? Não é mágico. A gente fala bastante de manifestação, né? Nós somos Theta Healers e terapeutas. E a manifestação, para ela acontecer, a gente precisa limpar os impedimentos, né? E a Exatamente. gente precisa acreditar nele, né? E a gente precisa se movimentar, né? Não vai cair do céu, né? E quando a Mel estava falando de, às vezes, a oportunidade está do lado, me vem um exemplo.
é como se fosse um rádio, né? Tem várias ondas. Às vezes a gente só não está sintonizado na estação correta, né? A gente às vezes está na estação baixa. E o que a blindagem vai fazer? Ela vai achar e colocar você na sintonia alta, para que você veja as oportunidades, né? Porque a gente, olhando aqui para frente, na nossa direção, na nossa altura, a gente vê limitado. A gente só vê o que está aqui ao nosso redor. Agora, se a gente pega um elevador, pega um drone e levanta isso, amplia a nossa visão, né? Amplia a nossa energia, a gente consegue ver muitos caminhos, a gente consegue ver muitas coisas que a gente não vê, a gente estando, né, com o pezinho no chão, só olhando para aqui, né? Então é isso, né? A gente às vezes está olhando para um caminho e não se permite olhar para as outras oportunidades que tem, né? E o intuito da blindagem é justamente isso, elevar sua vibração para que você consiga ver as oportunidades que estão ali na sua porta, que você não quer olhar, né? Então acho que a blindagem vai trazer isso, vai trazer esse equilíbrio, vai trazer essa energia e vai trazer a forma de você manter isso elevado, de você identificar, olha, se eu me sentir, por exemplo, comigo, que eu percebo, se eu sentir uma dor do estômago, eu sei que ali a minha energia misturou, eu peguei alguma coisa, né? Misturei minha energia, peguei alguma coisa de outra pessoa. Então eu já sei. Então quando meu estômago pega, eu já sei que está relacionado a isso, né? Então o que eu faço a partir disso? Então eu faço meus rituais de limpeza. Faço a meditação, vejo um alimento, vejo um chá e faço o que é preciso para limpar isso e elevar a minha vibração novamente. Então, a blindagem energética, então, ela vai limpar essas tensões e organizar tudo, vai alinhar e vai fechar o campo, vai trazer para você como você se identificar que a sua energia está baixando, para que você recupere isso de forma rápida e acelerada, para que você não entre no ciclo que a gente comentou aqui no começo. Ela é online e individual, não é um processo em grupo, vai ser feito cada um de uma vez, de uma forma harmoniosa e respeitosa com todos. E como vai funcionar? Ela é online, a gente só precisa de alguns dados de vocês e a gente vai fazendo e vai informando vocês por WhatsApp, tá? Então a gente vai mandar áudio, vai mandar foto, vai mandar documento e a gente vai conversando ali, tá certo? Só mais uma coisa, Patrícia. Você estava falando da questão de fechar, né, o nosso campo vibracional. Sim. Isso é interessante porque imagina só, né? Eu vou dar um exemplo de cozinha, porque é o que a maioria de nós tem acesso, né? Todo mundo sabe que se você tira uma comida do forno, ela com o tempo vai perder calor para o ambiente, né? E vai esfriar naturalmente até ela se tornar na temperatura ambiente para ficar em ressonância com a temperatura ambiente. Da mesma forma, nós, com a nossa energia, dependendo do ambiente em que nós frequentamos, das pessoas com quem nós nos relacionamos, dos assuntos dos quais nós falamos, nós acabamos perdendo energia. Então, se o nosso campo vibracional não está fechado, não está blindado, né, como a gente está falando, o que acontece? Nós perdemos energia. Então, eu acho que aquela sensação de ser drenado, né? Você vai num lugar, você se sente mal, você quer sair dali porque você não está se sentindo bem, né? Aquela sensação de, ai, nossa, não gostei.
Exatamente. Ou então você estava com aquela conversa, você encontra uma amiga de muito tempo, e aí ela começa a contar os problemas dela, e você estava super bem, estava super animada de estar feliz, de estar conversando com ela. E aí o que aconteceu? Ela saiu super bem da conversa porque você doou a sua energia para ela, mas você acabou saindo drenado. Ela é uma pessoa ruim? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ela estava num nível vibracional mais baixo que o seu e você acabou doando a sua energia para ela, né? De uma forma de equilibrar, né? Porque tudo no universo é energia. Então, da mesma forma que o calor é uma energia, o nosso campo vibracional também é. Então a gente acabou doando energia para essa amiga que estava super mal e elevou a vibração dela, mas às custas do quê? Da sua energia pessoal. Então, para que isso não aconteça, né, uma das formas mais práticas de se fazer isso é através dessa blindagem, que vai fechar esse campo vibracional para que não aconteça essa drenagem, né? O que a gente chama de até vampirismo, né? Por quê? Porque existe essa perda energética, né? Você acaba doando sem querer, né? Perdendo energia para outras pessoas, para lugares. Então, para evitar que se sinta drenado, a gente deve estar o quê? Com o nosso campo blindado. Então, é isso que a gente está oferecendo, né? Essa blindagem energética, para não perder energia em diversas situações, né? Uhum, exatamente. Agora a gente vai passar aqui, então lembrando que é online individual, não é coletivo, né? Porque tem muitas questões, tem muitos produtos que são coletivos, a gente quer fazer individual para dar uma atenção especializada para cada um mesmo, porque cada um tem uma demanda, cada um tem uma energia, né? E a gente acha legal seguir individual esse processo. Então, para ter sua energia limpa e equilibrada para 2025, com a blindagem energética, a gente fez em 5 parcelas de R$ 70 ou 332 no Pix, certo? E aí, a gente deixou aqui um presentinho para quem fechar até terça-feira, dia 7, né? Que são a harmonização da casa, porque lembra que eu falei que às vezes começa a quebrar as coisas, os eletrodomésticos, o carro parar de funcionar, todas essas coisas. Então a gente tá dando de presente para quem fechar até terça-feira essa harmonização da casa e mais um plus de uma meditação guiada de limpeza, tá? Então todo mundo que comprar a blindagem vai receber a limpeza das vibrações, das energias, o equilíbrio dos chakras, o alinhamento e o fechamento do campo para se proteger. Vai receber os rituais e as formas de identificar e de manter sua energia vibracional, mas quem fechar até o dia 7 vai receber esse plus de harmonização da casa e a meditação guiada para limpeza. Certo? É isso, Melissa? É isso. Então, falta a gente entrar em contato, né? Quem tiver interessado, então, entre em contato com a gente pelo direct, melissa.haddad.terapeuta ou @Patrícia Paiate.terapeuta. E aí lá tem nosso WhatsApp, tem o direct, tem mensagem, tem tudo à disposição para vocês falarem com a gente. E eu acho que é isso, né, Mel? Sim. É isso que a gente veio falar, trazer para vocês de produto, para que 2025 seja um ano leve, né? Afinal, ele é um ano 9, é um ano de final de ciclo, que para algumas pessoas pode ser pesado, né? Dependendo de como foi os outros anos. Para algumas pode não ser, né? Que a gente deseja que não seja. E essa blindagem vai trazer essa energia, né? Para decidir nesse ano 9 o que é importante para você e o que não é importante para você, né?
Então, a blindagem vem dar esse up, essa energizada, trazer essa vontade de fazer acontecer nesse 2025, de pôr projetos para o mundo, de fazer o que é preciso fazer, do que você tem vontade de fazer. Né? Mesmo porque quanto mais elevada a energia, maior o nível de consciência que você consegue atingir. Então, você consegue ter um discernimento maior do que você quer manter nesse ano e o que você precisa desapegar, né? Que é o convite da energia 9, né? Desapegar. Então, o que tá pesado para você e você tá mantendo ainda, né? Então, o que você vai deixar e o que você vai construir nesse ano. Então, exatamente. Porque o ano 9 também é expansão, né? Isso. Então, a gente precisa decidir e fazer o caminho que a gente decidiu para poder expandir, para poder crescer, para poder se transformar, para conseguir mudar aquilo que é importante para a gente. É isso aí. Certo? Então a gente vai encerrando a live, agradecendo a todo mundo que participou, todo mundo que entrou, todo mundo que vai ver ainda, e dizendo que a gente está à disposição aqui no Instagram, pelo WhatsApp, da forma que for mais fácil para você. Tá bom? Um beijo. Um beijo. A gente vai falando, Mel. Isso. Um beijo para todas que estão presentes aqui e os que vão assistir ainda. Muito obrigada por estar acompanhando e boa noite a todos. Boa noite.